Olha, eu bem que tentei mudar essa semana um pouco os assuntos, dar uma arejada aí. Tenho até print pra provar, hein? Por exemplo, esse print aqui da Fernanda, que no meio do tédio da quarentena, parou pra fazer um infográfico das relações de amor, ódio, respeito entre os seus 4 cachorros. Zig, Angus, Garamonde, Aria e Catelyn. Rolou também aula de inglês. Não é Cheetos, é Cheetos, Cheetos. Abaixa que é tiro. Aula de português. Não é São Paulo, é São Paulo. Nos Estados Unidos, esse é o demônio. Já no Brasil, o demônio é assim. Mas você confia em mim se eu disser que não teve jeito. A gente vai ter que falar do Bolsonaro de novo? Vamos confiar. Vamos dar um crédito. Então vamos ao que interessa. Após convocar uma coletiva para anunciar sua demissão e fazer algumas graves acusações contra Bolsonaro, não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal, né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Moro deixou uma grande dúvida na cabeça de todo brasileiro. Será que eu tô mais ansioso para ver as desculpas esfarrapadas que o presidente vai dar? Ou será que eu tô mais ansioso para ver a reação dos poucos, mas ainda insistentes bolsonaristas que eu conheço? Afinal, agora, pela 97ª vez, ele passou dos limites, né? A fala do Moro gerou uma necessidade urgente do Bolsonaro esclarecer principalmente 2 pontos. Se ele realmente tentou intervir na Polícia Federal, colocando um amigo como diretor-geral da PF. E aqui, para não gerar dúvidas, tá aí a foto do Alexandre Ramagem, curtindo o Réveillon em Brasília, ao lado do Carlos Bolsonaro. Isso de 2018 para 2019. E 2, por que queriam fazer essa mudança agora, do nada, no meio da pandemia? Com certeza, como para quase tudo, nosso presidente Bolsonaro tem uma boa resposta. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, tá na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado. Ah, tá bom. Então quer dizer que um cara que não liga nem pros milhares de mortos do coronavírus... Quantas mortes o senhor acha que cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? comprou a maior briga do seu governo em solidariedade aí ao cansaço do diretor? Olha, se em menos de 500 dias como presidente, Bolsonaro não tivesse dado 926 declarações mentirosas ou distorcidas... É desmoralizante para um presidente ouvir isso. Eu talvez até acreditaria nele. Bom, mas como não é o caso, a gente continua se perguntando, né? Por que ele queria interferir na Polícia Federal? E o mais curioso de perceber aqui é que a família é tão suspeita como a Bolsonaro que daria até pra gente fazer aí uma espécie de bolão premiado pra tentar adivinhar qual que foi o principal motivo dessa interferência. Oi. É pra abafar as campanhas de fake news que já chegaram em Carlos Bolsonaro? Vote 1! Mas se você acredita que na verdade essa interferência é pra acabar com a investigação sobre o Queiroz, aquele mesmo que liga a família Bolsonaro em esquemas de rachadinha, funcionário laranja, milícia, então o seu número é o número 2. Vote já! Agora, se você acha que é pra encerrar a recém-aberta investigação sobre os atos pedindo intervenção militar e o possível patrocínio de políticos, então a sua opção é a número 3. Porém, se a sua intuição diz que na verdade é a recém-revelada pelo Intercept que Flávio Bolsonaro está sendo investigado num esquema usando o dinheiro público para construir prédios para a milícia e vender depois, opção 4. A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Então somos obrigados aí a incluir a opção 5. Mas vamos agora ao tão aguardado discurso de Bolsonaro. Primeira coisa importante aqui da gente notar é que Bolsonaro tá tão isolado, inseguro politicamente, que depois de dar o boa tarde para as pessoas que estão na plateia... Senhores e senhoras, boa tarde. Ele vai citar os ministros e faz questão de dar uma olhada antes para ver se tá todo mundo ali mesmo. Meus ministros. Mas ele fica aliviado quando vê que todos estão ali atrás, firmes e fortes. Mais ou menos. Até porque todos ali sabem que estão exercendo um papel de gangue protetora, uma espécie de escudo em volta de um líder incompetente, mentiroso e que está envolvido em mais um escândalo. Todo mundo teve ou vai ter chefe ruim na vida, né? Mas imagina ter o Bolsonaro como chefe. Qualquer novo estagiário que chegasse na empresa ia falar, nossa, mas e a tal meritocracia que me falaram que realmente existia? Como esse cara chegou aí? Será que eu errei em não me inscrever naquele curso de coaching? Acho que foi isso. Ah, mas tem uma exceção nessa coisa de ministros com cara fechada ali atrás do Bolsonaro.
Se tem alguém que estava com uma cara tranquila e sóbria, era o Ernesto Araújo, o nosso frito chanceler. Ele que tá quase feliz ali, devia estar pensando algo como: eu sabia que o Sérgio Moro era comunista! Eu sabia! Uma coisa que eu sempre gostei de ficar pensando, pelo menos enquanto a gente tinha uma vida normal, é sobre algumas escolhas aleatórias que a gente faz que podem mudar muito a nossa vida, né? Seja o lugar que você senta na escola, que você pode conhecer alguém, seja no metrô, seja num trabalho. E quem com certeza tá pensando nisso agora é o Nelson Teich, o novo ministro da Saúde. Ele, que não estava aí no seu melhor dia aí de aparência e vigor físico. Quando se fala em interferência, tem aqui um ministro meu, tão importante. Ficou numa linha ali perto do presidente, bem visível em praticamente todo o discurso. E aí a gente já sabe, né? A internet não perdoa. Primeiro colocaram ele para dar aquela lambidinha final na hora de enrolar um baseado. Depois, colocaram o ministro para fumar. E aí foi só uma questão de tempo pra onda bater. Mas vamos ao que interessa, o discurso do Bolsonaro. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica. Primeiro que quando ele começou a falar, acho que todo mundo ficou com aquela sensação de tipo: eu tô vendo o presidente da República num pronunciamento oficial. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Ou o canal tá errado e é casos de família. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro, onde ele estava parado numa lanchonete. Modificamos o cardápio, mas isso não tem nada a ver. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Em sua defesa, eu venho aqui te lembrar que esse descrédito é uma conquista sua. A gente sabe que não deve ser fácil ficar 28 anos no Congresso para aprovar somente 2 projetos de lei. Se coloca em público isso daí para escrotizar. Mas continuando, ele fala que enquanto estava no hospital, depois da facada, Moro tentou um encontro. Com toda certeza, essa visita se tornaria pública e eu não queria aproveitar do prestígio dele para conseguir a vitória no segundo turno. Ué, se ele não queria se aproveitar aí do prestígio do Moro para aumentar o seu próprio capital político, por que um ano antes ele fez questão de certificar que tinha alguém filmando que pudesse acompanhar ele enquanto ele encontrava o Sérgio Moro? Tá legal, tá legal. Vai já subir. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. O ideal seria trazer um bom argumento para a sociedade, para o Brasil, para todo mundo entender o porquê dessa interferência. Porque também, seguindo a lei, não basta você dizer que é a sua vontade, dos seus amigos, da sua família. Os atos do administrador público deverão ter como finalidade o interesse público. Sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. E não próprio ou de um conjunto pequeno e pessoas amigas. O do Rio, a questão do porteiro. Ou seja, ele tem que ser sempre impessoal. A questão do meu filho, 04, Renan. E sempre bom lembrar também que tanto para o agora ex-ministro Moro como para o Brasil, Bolsonaro fez uma promessa sim. O que eu conversei com ele, que ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. Ali o chefe da Polícia Federal, aquele que vai tratar da questão da segurança. E eu pelo menos acredito que essa falta de palavra do Bolsonaro foi um dos principais motivos para o Moro abandonar o barco. Afinal, o que garante que ele vai cumprir a promessa de dar para o Moro o STF sem antes pedir algum outro favor, alguma outra intromissão? A gente precisa lembrar que a união deles não foi por um bem maior para o país. Cada um ali tinha e ainda tem o seu projeto pessoal de poder. Se o Bolsonaro realmente fosse inocente, ele jamais teria arriscado esse movimento de dividir a base dos seus apoiadores, forçando a demissão do seu super-ministro, por acreditar que seu diretor estivesse cansado. Nós cansamos, nós não somos máquinas.
Assim como o Moro demonstrou ser muito mais político do que um juiz, coisa que já vinha sendo falada desde a época dele julgando Lula. Se Moro fosse realmente esse herói anticorrupção, jamais teria aceitado o convite para integrar o governo Bolsonaro. Afinal, é tanta mutreta que você nem sabe por onde começar. Milícia, rachadinha, funcionário laranja, familiar no gabinete. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. Pro Bolsonaro vai ser muito ruim perder o Moro, mas se ele não mexer na PF nesse ato criminoso, aparentemente é uma questão de tempo para aparecer algo muito grave sobre ele e a sua família. Mas e o povo, né? Ainda tem gente apoiando ele. E aí eu fico pensando, né, a essa altura do campeonato, o que isso mostra pra gente? Que a educação do Brasil nunca teve tão mal. Concordo, e me permita completar. Precisamos urgente de uma educação política. As pessoas precisam conseguir traduzir os valores que elas acreditam, as atitudes que elas acreditam, em candidatos, partidos e vertentes. Isso é obrigação. E bom, o que parecia impossível, com tantos absurdos que o Bolsonaro está fazendo, está virando realidade. Lembra dos robôs do Bolsonaro? Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Olha só. Paguei mico de robô, paguei mico. Pode me zoar, esquerda, eu mereço. Então eu quero dizer o seguinte, acabou, Bolsonaro. Bolsonaro acabou. Trocando o diretor-geral da Polícia Federal pra colocar o amiguinho dos seus filhos que estão aí todos comprometidos com a justiça. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha. Você não é presidente mais. Porque há muito tempo eu tenho enxergado o que o senhor tem feito com o Brasil. A tua irresponsabilidade diante de uma pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo, e você veio com a conversinha, eu não sou coveiro, fazendo pouco caso de mortes, fazendo pouco caso de tudo que vem acontecendo. Por isso eu sempre digo, onde há vida, há esperança. Não vamos desistir das pessoas. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Se inscreve, curte, compartilha, interaja. E somos nós.